Novamente aqui ao vivo nas lives da consultoria.c, sempre e toda terça-feira às 15 horas, toda terça e toda quinta às 15 horas, falando de temas altamente relevantes aí, provocativos. E hoje eu vou receber aqui com vocês a Margarete Fernandes, coordenadora do curso de administração lá da Universidade de Vassouras, uma pessoa que tem uma trajetória fantástica de empreendedorismo, de gestão, de resultados. E nós vamos falar um pouquinho sobre ensino empreendedor, os desafios do ensino nesse momento contemporâneo, como é que ele precisa se reinventar, o que pode ser feito para que ele modifique os cenários, as perspectivas. Margarete está aqui de volta com a gente. Eu vou fazer o acesso dela aqui. Nós tivemos um problema de conexão, mas agora está normalizado. Vamos ver se a Margarete acessa com a gente. Margarete de volta, agora vai. Moro no interior do estado do Rio de Janeiro, meus amigos. A internet aqui é louca. Olha, vou te falar uma coisa, está acontecendo no Brasil inteiro e no mundo inteiro, Margarete, absolutamente normal, mas o importante é que a gente está junto aqui e como a nossa conexão está reiniciando, eu vou reiterar para você aqui a honra de te receber em meu nome, em nome do time aqui da Ponto C, sempre bacana contar com a tua disponibilidade, com a tua urbanidade, uma pessoa da tua competência, que eu sei que você tem uma agenda aí que é altamente complicada, mas deixou um espaço aqui para falar com a gente sobre ensino empreendedor. Antes da gente falar de ensino empreendedor, Margarete, eu queria te pedir um favor. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da tua trajetória, fala um pouco dessa Universidade de Vassouras fantástica, né? Esse berço aí do ensino no sul fluminense, esse lugar que já trouxe tanta gente bacana aí para o Brasil e para o mundo e cada vez vem se reinventando desde o tempo que ainda chamava Universidade Severino Sombra, não é isso? É isso, Márcio. A gente passou por um processo de mudança de marca e foi muito feliz porque a universidade, sempre quando se referiam no Brasil inteiro e fora do país, sempre falava Universidade de Vassouras, não falava Universidade Severino Sombra. Então, foi uma jogada muito legal do nosso presidente, da equipe gestora, de fazer essa mudança no nome de Universidade de Vassouras. E a gente foi junto. Bem, meu nome é Margarete, eu sou administradora, sou especialista em gestão de negócios, sou mestre em ciências ambientais voltadas para a área de negócios ambientais. Sou professora apaixonada, inclusive, Márcio, te parabenizar, uma vez professor, sempre professor. Né? A gente nunca deixa essa parte, estando na consultoria, a gente nunca deixa esse lado da gente, né? Hoje eu estava passando até uma mensagem para os meus professores e Cortella diz que ser professor não é uma coisa que você resolveu ser, e sim é uma essência. Então, assim, é muito interessante isso. E eu percebo isso, né? Com relação a mim e as pessoas que trabalham junto comigo, a minha equipe também tem muito esse lado. Bem, eu tenho alguns anos de idade, né? A gente, na pandemia, descobre que isso é realmente verdade, porque na pandemia, os salões fechados, a gente era feliz e não sabia, né? Com os cabelos brancos, a gente tem que usar até gel no cabelo para esconder os brancos dos cabelos, mas enfim. Estou aí trabalhando na universidade tem muito tempo, né, bastante tempo, e faço outras atividades também fora. Minha primeira formação é bióloga, e depois eu passei para administração, e aí eu liguei muito essa área de gestão ambiental também, e gosto muito de trabalhar com ensino empreendedor. Né? É muito importante essa conversa que nós vamos ter hoje sobre empreendedorismo, porque às vezes você ensina economia, ensina administração, ensina odontologia, ensina medicina, mas esquece de ensinar uma coisa muito importante, que as pessoas pensem fora da caixinha. E estimular isso nos alunos, seja de que curso que for, né, é importante. Então, eu acredito muito no ensino empreendedor e a gente tem, só para argumentar e falar sobre isso, que é uma coisa que eu sou muito encantada, porque eu e a minha equipe, né, que trabalha comigo, a gente tem um projeto de pesquisa, que é um projeto de pesquisa pela CAPES, que fala sobre um projeto chamado Team Empreendedor. É muito legal esse projeto. Antes da gente começar a falar da universidade, assim,
praticamente do ensino empreendedor, a gente estimula jovens das escolas públicas aqui da região a empreender através da universidade. E aí a gente faz oficinas de empreendedorismo nas escolas, a gente faz palestras com os alunos, e os alunos dessas escolas públicas participam lá dentro da universidade de feiras de empreendedorismo, de feira de negócio, eles próprios criam seus produtos e montam esse produto numa feira lá dentro do campus mesmo, onde eles têm a barraca, que eles entendem como se fosse a loja, né? Eles criam também um e-commerce, delivery, eles fazem delivery dentro de sala de aula, eles entregam produto em sala de aula. É mó barato isso. Muito E isso legal. é muito legal. E aí a gente faz isso nas escolas públicas. Esse projeto de pesquisa que a gente começou a desenvolver na universidade, e aí começou a crescer esse processo do ensino empreendedor, né? Não só, ele veio com esse processo, inclusive no estado do Rio de Janeiro, a disciplina de empreendedorismo nas escolas públicas, ela foi focada nesse projeto de pesquisa há muitos anos atrás. E esse projeto ele veio se reinventando a cada semestre, a cada ano. E a necessidade desses alunos, porque o seguinte, o aluno, quando ele faz uma universidade, mesmo que seja aluno de ProUni, aluno de faculdade particular, nem sempre o aluno de faculdade particular é o aluno que tem posses, é o aluno que paga por financiamento com ProUni, ou então com FIES, ou então com financiamento do banco, né? E ele tem alguma perspectiva, mas e o aluno do ensino médio da escola pública? Se ele não tem dinheiro para estudar, o que ele vai fazer? Às vezes essas pessoas, elas têm a possibilidade de transformar e não sabem como transformar, né? Então, assim, a gente percebeu isso muito nas visitas nas escolas, principalmente eu que ia nas escolas, porque também trabalhava com o Enem, eu trabalhava com a aplicação do Enem, então sempre tinha contato com as escolas, ou então a gente fazia alguns trabalhos nas escolas também. Então, isso foi muito legal, que a gente pôde perceber. Caramba, todo mundo tem um processo criativo. Mas como é que essas pessoas que trabalham dentro do ensino público, elas não conseguem colocar para fora? Será que só um aluno de uma escola particular, né? Na minha época era Andrews, no Rio de Janeiro, São Bento e mais outras coisas. Será que, por exemplo, será que os alunos lá do PH, no Rio, eles têm, que a PH é uma escola, vamos dizer, alto padrão no Rio de Janeiro. Será que eles têm alguém que estimule esse processo empreendedor neles? Por exemplo, será que esses alunos lá da escola pública, os pais são empreendedores? Ou o pai é um empregado de alguém, não sabe nem o que é empreendedorismo corporativo e entra a empreender? Será que eles têm a possibilidade de entender que eles podem participar desse processo criativo da própria empresa onde ele trabalha? A gente começou a fazer essas hipóteses para que a gente perguntasse isso, para a gente chegar no que eu vou falar daqui a pouco, que era exatamente assim, como transformar esses alunos das escolas públicas, que a gente começou, na universidade a gente tem o colégio de aplicação. Sim. O colégio de aplicação da universidade a gente tinha desde o ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. E o legal, a gente começou a trabalhar com um projeto de extensão chamado CAP Empreendedor, que a gente fazia a mesma coisa com os alunos, só que a gente envolvia os pais. A gente envolvia os pais, porque não adianta nada. O pai, ele é os pais, né, são os grandes propulsores desse movimento. Por exemplo, eu vou no mercado com meu filho. O meu filho, ele tem que saber o preço das coisas para comprar. Será que vale a pena? É um risco? Será que eu vou ter um dinheiro para pagar? E o cartão de crédito? Será que... Então, a gente tem algumas questões que a gente sempre botava isso na cabeça, não só da questão da economia, vamos dizer assim, da educação financeira, mas também de empreender. Então, esses alunos, desde o ensino Fundamental 1 e Fundamental 2, e os pais, a gente participava de bate-papos com eles. E foi muito interessante, porque o que eles fizeram? Com as oficinas, também na escola, começou daí, né? Da escola particular, que era da universidade, do ensino fundamental. Olha só que interessante. As crianças, elas participavam muito mais, vamos dizer assim,
ativas do que os alunos que estão no ensino médio. Elas tinham a necessidade de querer aprender mais sobre empreender, sobre a questão de investimento, que é... Você acredita que um aluno, eu ficava impressionada, o Átila não está mais com a gente aqui na universidade, né? É professor Átila, e a gente ficava, assim, transformados com as perguntas desses alunos. E aí a gente começou a perceber que a gente estava começando de baixo para cima, que é o lógico, né? E, na verdade, a gente tinha que começar de cima para baixo. Sim, mudar Ou o seja, ângulo. Exatamente. Porque o que acontecia? Esses alunos mais jovens, eles tinham essa essência de querer transformar. Os alunos do ensino médio, adolescente, já não está nem mais aí para nada. Entendeu? Então, a gente tinha... Então, assim, o que a gente queria era estimular esse processo. Porque o cara, quando ele sai do ensino médio, ele pergunta, o que eu vou fazer? Até para escolher uma faculdade, ele não sabe o que ele vai fazer. E muitas vezes as pessoas escolhem administração, porque a administração chega num determinado... Todo mundo fala isso, mas isso é mentira, gente. Estudar administração é difícil pra caramba. Tá? Não é para qualquer um. Tá? E não é fácil. Não é fácil. Os alunos que o digam. Mas aí a gente passou por esse processo. Aí, de um processo de um curso de extensão que é voltado para a comunidade, seja ela acadêmica e também da universidade, da cidade, né? Porque a gente fazia esses trabalhos também na comunidade, em feiras da comunidade que nós fazíamos, a gente percebeu que a gente tinha que ir para a escola pública, tinha que sair da escola particular. A escola particular, ela tem uma vantagem, porque os pais têm uma condição financeira melhor, são donos dos seus próprios negócios, né? Já tem uma condição financeira e uma condição, vamos dizer assim, de empresa diferente, uma visão diferente. E a gente partiu, então, para a escola pública. E lá a gente percebeu, sim, que a gente tem muita gente boa, muita coisa interessante, muita ideia que tem que ser transformada em oportunidade, e essas oportunidades eles têm que saber como transformar em money, né? Em dinheiro, como eles também, porque a gente não pensou só nisso, a gente pensou em gerar desenvolvimento econômico para a cidade e fazer com que eles sejam os seus próprios, que é assim um verbete muito claro do empreendedor, né? Eu ser o meu próprio chefe. Então, assim, é muito legal a gente falar sobre isso, porque eles não tinham, esses alunos da escola pública, muitos dos pais nem estudaram. Eles não têm isso, né? Eles não são, vamos dizer assim, limitados até para tentar alguma coisa. Não limitados de conhecimento empírico, mas, assim, de conhecimento vamos dizer assim, de teorias que na prática são possíveis. E a gente está trabalhando muito com isso. E a gente percebeu, eu e a minha equipe, não sou eu sozinha, porque eu sozinha não faço nada, eu tenho uma equipe maravilhosa. O Genesi, que é teu amigo, sabe muito bem disso, porque eu e ele somos igual o Sherlock Holmes e o... Como é que é o nome do outro? Que trabalha com o Sherlock Holmes. Esqueci o nome. Watson. Isso mesmo, Watson ou Sherlock Holmes. Eu e Genesi, né? Então, assim, a Gilmara também, a Aline, agora a gente tem o professor Marco também, que está com a gente, o professor Marco, que é de Volta Redonda, tem o professor Paulo Wilton, que você já chegou a conhecer. Então, a gente tem um grupo de professores que estão conosco, né, nessa caminhada, mais o Genesi, a Gilmara e a Aline, que vão nas escolas. E aí a gente se junta com outros parceiros dentro da universidade, como, por exemplo, o pessoal da engenharia de software, né? A gente junta parceria para levar para esses alunos. Olha só o que a gente criou. A gente criou um curso de ensinar para fazer aplicativos, jogos, para não desenvolvedores. Cara, foi um sucesso. Foi um sucesso, tanto dentro da faculdade como fora da faculdade. E isso a gente, isso que nos anima, sabe? Então esse processo tem sido muito bom. E o que acontece? Isso vai puxando uma coisa, né? Vai puxando outra. Uma coisa vai puxando outra. Os alunos, eles percebem isso.
né, que a gente está fazendo externamente e que se eles conseguem evoluir junto. Então, o que eles fazem? Eles começam a ir nas escolas, os alunos já conseguem ir conosco, os alunos da administração, eles vão conosco e eles participam desse processo de, vamos dizer assim, de criatividade com os alunos da escola pública. Transformar esses alunos, as ideias, por exemplo, a gente teve um evento que foi muito legal, e que eles criaram, eu falei, olha, tem que sair fora da caixinha, você pode até criar um pastel novo. Já falei isso com eles, mas o pastel tem que ser diferente. A inovação, ela não é fazer somente um produto novo, é fazer, você pode ter um produto e criar um processo novo, ou um agregado daquele produto que você entenda como inovação. Não é criar alguma coisa novíssima, é você pegar o que você já tem e transformar. Por exemplo, você tem um processo e transformar aquele processo, inovar num processo diferente, acrescentar alguma coisa mais interessante, que seja, como é que eu vou dizer para você? Que seja mais recente, que facilite a vida da pessoa. Então, assim, e aí eu falei o danado do pastel. E eles criaram pastéis diferentes. Pastel todo mundo tem. Tem em São Paulo, a gente tem feira de um monte de pastel. Agora voltou a feira, né? Então, Um assim, melhor que o pastel outro. um melhor que o outro. Eu adoro pastel também. Adorava comer aqueles pastéis, assim. E aí eles criaram os pastéis. Só que os pastéis, além de ter o nome de professor, eles tinham o nome de professor. Tinha o professor Pastel Genesi. Não, era Genê. E aí os ingredientes lá do recheio eram extremamente diferentes, né? Eram pastéis assim que você... Pô, será que existe pastel disso mesmo? De graviola com canela, mas não sei o quê. Eles criavam uns pastéis e, detalhe, era delicioso. Então, assim, foi interessante que eles tiveram todo um processo, né? A gente faz umas oficinas com eles de plano de vendas, depois a gente faz uma oficina com eles de gerenciamento financeiro, para ver onde eles vão investir esse dinheiro. Por exemplo, lá no colégio, eles compraram mesa de ping-pong, pagaram ônibus para ir passear, entendeu? Então, compraram livros, então, assim, que eles estavam precisando para um trabalho que eles iam fazer. Então, assim, foi muito legal. E todo esse processo, ele tem um nome, né? O Dona Bela, ele trabalha com isso, né? O que criou o Backmoney, né? E ele tem vários livros de ensino empreendedor voltada para essa área. E o que, às vezes, eu fico como professora muito decepcionada, porque nós, em casa, nós podemos estimular isso para os nossos filhos, né? Estimular essa coisa de querer buscar diferença, de calcular risco, né? A gente tem que calcular, eu vou viajar, tá, mas até na hora de viajar, você tem que calcular o risco, porque se Sim. chover, e se fizer frio? Não, pai e mãe, tem pai e mãe que ainda não fazem isso. E o que acontece? Isso dá as pessoas que têm uma condição financeira melhor. Na escola pública não é assim, Márcio, e é muito diferente. Sem dúvida. Esses alunos das escolas públicas, eles têm um processo dentro deles que eles precisam ser... É igual quando eu falo isso nas salas que eu tenho com os professores das escolas, que é igual o super-homem. Sabe quando o super-homem ele vai e pega e arranca aquela roupa e vira o super-homem? Esses alunos, eles precisam disso, sabe? De arrancar aquela roupa que eles têm, porque dentro deles tem um super-homem e uma super-mulher, sabe? Maravilhosos para desenvolver essa parte empreendedora. Então, assim, o ensino empreendedor, ele nasce na escola, isso não é um modelo americano, né? Nasce em casa, nasce na escola em todos os níveis, né? Eu me lembro muito bem, meus sobrinhos são de Santos, que a professora levava eles ainda pequenininho no supermercado para fazer levantamento de preço dos biscoitos. Eu lembrava disso, eu achava isso o máximo. E eu percebo isso, eu acho que isso é necessário. E aqui no Brasil, a gente não tem isso, a gente não tem essa cultura de empreender, né? Não tem essa cultura de empreender. Se aposentou,
você não vai fazer nada. Nos Estados Unidos, não, você aposentou, a primeira coisa que você faz com dinheiro é abrir um negócio para você se manter. E a gente não tem essa cultura no Brasil. Não tem. Deixa eu fazer um parênteses aí com você, Margarete, até uma provocação. Primeiro, deixa eu falar com o time aqui, né? Flávio Medeiros, Carla Simone, prazer te ver, Carla. Há quanto tempo a gente não fala? Marcelo Nami, meu primo, musicista fantástico, direto de Israel, um berço aí do empreendedorismo e da geração de resultados. Um grande alô para vocês. Só lembrando para você que está assistindo a gente agora, ou vai assistir depois nos compartilhamentos, são as lives da consultoria.c, sempre às terças e quintas, às 17 horas, falando de temas provocativos, de geração de resultados. Hoje eu estou aqui com a professora Margarete Fernandes, uma das pessoas que me inspiraram nesse caminho do ensino. Eu não estou fora do ensino não, Margarete. Aqui em São Paulo hoje eu estou só na pós-graduação. Eu sou professor convidado aqui do Instituto Mauá de Tecnologia, onde eu falo de PNL, porque a sala de aula é um vício absolutamente fantástico, né? E é justamente nesse gancho que eu queria aproveitar e te dizer assim, antes dessa pandemia começar, a última viagem que eu fiz, focando nessa questão de inovação, de busca por caminhos, foi lá para o Vale do Silício, lá em São Francisco, na Califórnia. E durante o tempo que eu passei lá, todo mundo fala que o Vale do Silício ele é um lugar fantástico, ele é um lugar inovador, e quando você pisa lá, a constatação realmente é. Mas como é que eu equilibro essa equação? O que faz com que isso aconteça? Em uma palavra só, simplicidade. Tá? Embora no Silício tenha as indústrias mais bilionárias desse planeta, né? Onde você consegue capitanear todo o empreendedorismo, você está em pé num ponto de ônibus, chega uma pessoa, quer saber o que você faz, quer saber quais são as características do negócio que você está fazendo lá, você vai em encontros de empreendedores, que lá eles chamam de meetups, né? Você vai em um meetup, todas as pessoas têm oportunidade, espaço para falar das suas ideias, pouco importa se é uma barraca de pastel ou se é uma usina atômica, tanto faz, as pessoas têm a decência de saber ouvir e a decência de saber entender. E uma coisa que ficou sintomática lá para mim, foi até o motivo de eu ter te pedido para fazer esse parênteses, foi o seguinte: o que diferencia muito a sociedade norte-americana, a sociedade europeia da sociedade brasileira, nesse sentido, eu vejo que mais, aí eu estou falando um pouquinho como economista, né? Foi mais um fator externo chamado inflação. Como a gente viveu uma inflação recente aqui durante muito tempo, todo mundo fala assim, a inflação corrói a moeda, a inflação diminui o poder de compra, a inflação diminui a perspectiva, mas um dos principais males da inflação é a diminuição da perspectiva financeira e da perspectiva empreendedora, que é uma das poucas coisas que são discutidas ainda com relação a esse cenário. E eu queria te parabenizar de novo e até te fazer uma pergunta aqui, que eu acompanhei tua trajetória há muitos anos, hoje eu te acompanho aí pela tua repercussão na internet, nas redes, o teu trabalho na Universidade de Vassouras, e você sempre foi um motor de inovação, um motor de novas perspectivas, um motor de provocação para as pessoas, os professores, os alunos, a turma da empresa Júnior, o pessoal da comunidade. Hoje você me diz aí, eu atuo em escolas particulares, eu estou buscando trazer essas pessoas, eu engajo a minha equipe. Eu queria que você dissesse para nós aqui, para o pessoal que está assistindo e para o pessoal dos compartilhamentos depois, como é que é esse componente dessa visão integrativa que você tem, aliado à simplicidade, ou seja, eu consigo ter resultados consistentes com ações muito simples, né? Como é que esse reflexo na hora de caracterizar isso no ensino empreendedor? O que isso te trouxe? Quais são os desafios e por aí vai? Olha, Márcio, para mim, olha só, eu costumo dizer o seguinte, que dinheiro não me faz, eu faço dinheiro, né? Sim. É uma lógica, que eu acho que é uma lógica. E a gente tem que fazer algumas coisas muito mais pelo amor do que pelo poder financeiro. O poder financeiro nos leva a Cancún, a Miami, a Disney, né? Mas a paixão, o tesão, nos leva à vontade de continuar. E o que
o que que gerou isso tudo, né? Gerou um curso que eu trabalho, que eu sou formada, e que na minha época, por exemplo, nós formávamos administradores, ponto final, né? Hoje nós formamos administradores empreendedores. Sim. A pessoa já sai daqui da universidade, eu estou falando agora de fundo profissional, ele já sai daqui da universidade com um projeto, com um plano de negócio, e agora a gente está modificando para transformá-lo em uma coisa muito mais prática para um modelo de negócio. O modelo de negócio é muito mais conciso e o plano de negócio muito maior. E o aluno, ele já sai daqui, antigamente a gente saía da universidade, como todo mundo sai, fala, vou trabalhar para fulano, vou trabalhar para ciclano, vou entrar no banco tal, vou fazer concurso. Não, hoje, quem só não consegue abrir um negócio é porque ele não conseguiu, ele não quer. Porque ele já sai com um plano de negócio aqui factível. Então, assim, para mim, isso é muito importante. Não é um plano de negócio para passar no TCC. Eu sempre falo isso para os alunos. É um plano de negócio que é factível, que você vá para o mercado, que você vá para investidores, que você consiga capital de terceiros, que você consiga levar esse plano de negócio para frente. Então, assim, a visão, o resultado que eu tenho é transformar aluno formado em um aluno empreendedor, né? E aí eu não estou falando só dos conceitos de empreendedorismo, não. Eu estou falando da essência. Sim. Porque a essência, ela é muito difícil de ser mudada. Então, quando você entra na universidade, você entra querendo sair daqui com CRA. Você entra saindo daqui para ter um curso superior e para trabalhar para outras pessoas. As pessoas não entram aqui, ou entram em qualquer universidade. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre isso, não vou citar nomes, né? Mas assim, por que que um médico ele não pode ser um grande construtor? Sim. Por que não? Por que que um engenheiro não pode ser um grande banqueiro? Por quê? Por que que um dentista, vou te dar um exemplo, um dentista não pode ser dono de uma rede de consultórios no Brasil inteiro e fora do Brasil de implantes dentários, de modelos, inclusive de algumas coisas novas. Ele além de criar um negócio, ele cria um laboratório de inovação dentro do processo dele da parte de dente. Cara, falta isso no país, falta isso no Brasil. A gente ensina por ensinar, são poucas as instituições que entendem isso, né, Márcio? Então, assim, o que eu percebo de resultado é que é transformador. A gente transforma pessoas, não é um diploma, a gente transforma pessoas. E isso, para mim, pessoalmente, como profissional, não como somente professora, mas como profissional da administração, é muito relevante, porque eu levo isso para o dia a dia para um processo também de consultoria, né? Essas experiências são muito boas para a gente, para dizer assim, eles podem mudar, por que que a sua empresa não pode? Né? Se eles podem aceitar a mudança, se eles podem aceitar várias outras posições, por que que você também não pode? Então, isso para mim vale a pena, porque isso me faz crescer como profissional e eu ajudo aí a mudar um pouco essa cultura do Brasil. Mas, Márcio, eu vou falar um negócio para você com relação à questão da cultura americana. O americano, europeu também, mas vamos pegar mais o americano, que ele é mais visível isso, né? A gente sabe que a gente teve um problema econômico muito grande em 2008, teve aquela perda muito grande nos Estados Unidos, foi aquela porrada que teve com relação à parte de imóveis, você se lembra disso? Foi um boom. E eles tiveram que se reinventar, E foi muito grande, a gente pensou que aquela onda, né, aquela mega trends, né, vamos dizer assim, ia passar que nem um tsunami, ia acabar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos se reinventou. Por quê? Porque ele tem uma cultura muito forte de errar e usar o erro para crescer. Nós ainda não conseguimos entender isso.
E eu falo isso sempre para os nossos alunos, e até para os colegas que estão comigo, que são meus parceiros, são membros da minha equipe, né? Eu sozinha, já te falei, eu não faço nada. Se a gente tem um curso aí que tem uma boa nota no MEC, se é um curso que vive tendo boas avaliações, não só no MEC, mas também de outras instituições, e pela nota que nós somos a primeira universidade particular e o primeiro curso de administração da região, que não seja federal, sem ser a UF. Então, para nós, isso é excelência, mas a excelência não se busca com simplicidade, porque não adianta eu querer ter o melhor laboratório. Hoje a gente tem um espaço de coworking, né, dentro da universidade. Os alunos podem levar seus negócios para lá. A gente tem um laboratório de práticas em administração, onde a gente tem vários supervisores, onde a gente presta consultoria para fora, os alunos acompanham a gente. O Genici participa disso também. A gente está parado agora nesse período da pandemia, porque não tem como fazer isso, a gente não tem como explorar o aluno e o professor, né? Então, a gente está usando até simulados. A gente tem simulados de jogos de negócios que a gente faz para estimular esse processo também. Então, assim, aliada à tecnologia, aliada à vontade, aliada a mudar essa cultura, que não é fácil mudar a cultura, mas, assim, eu acho que o resultado é esse. E a instituição, ela tem que pensar longe, muito longe. Porque, assim, eu vou criar um espaço de coworking. Para que eu vou criar um espaço de coworking? Gente, a gente tem vários alunos que trabalham com esse processo de inovação. Hoje, a gente tem um núcleo de inovação dentro da instituição que todos os trabalhos, por exemplo, no mestrado, a gente tem um mestrado profissional, é de criar produtos. A gente tem vários, a universidade é top line, né? De criação de produtos com relação à parte agora de medicina. Na pandemia, por causa da impressora 3D, eles criaram vários equipamentos para serem usados no CTI. Olha só que interessante. Então, assim, além disso tudo, tem o pessoal da engenharia de produção, tem o pessoal da medicina, do mestrado em medicina intensiva, tem o pessoal da engenharia das ciências ambientais, que criam exatamente esses produtos, e esses produtos são encaminhados para registro, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo dentro da universidade e que deveria ser uma prática usual para todos, Márcio, não só para as universidades, faculdades, centros, mas para as escolas também. E para nós, enquanto família, né? Porque a gente tem que... Para nós, enquanto família, a gente tem que estimular isso para nossos filhos. E a gente não tem essa cultura. Eu estimulo sempre. Sempre, sempre. E faço com que... não entendi, Márcio. Não, deixa você concluir, eu te cortei, desculpa. E eu sempre peço que os alunos que tenham filhos, ou os professores, estimulem esse processo, porque a gente está acostumado essa cultura brasileira da gente querer fazer tudo para o filho, impede o filho de pensar sozinho. E isso é primordial, né? Óbvio que vai ter a sua parceria, mas ele tem que sair dentro da caixinha também. Essa palavra, sair dentro da caixinha, eu acho muito boa, porque ela é real. Né? A gente tem caixinha, porque são crianças, caixões, porque sair de caixinha também, né? Se você não consegue sair da caixinha, você vai para o caixão, porque é difícil. É verdade, é verdade. É uma ligação, mas é verdade, Márcio. Se você está desempregado na pandemia, presta atenção, se você não sabe se recriar, se reinventar, é muito difícil. Eu costumo dizer para os meus alunos que até um pé na bunda faz a gente andar para frente. Sem dúvida. Né? Até um pé no bumbum faz a gente andar para frente. Quem vai ficar parado é aquele que não quer mudança, que vai ficar jogado no chão com aquele pontapé que ele levou. Quem quer mudança e quer continuar, né? Porque até para falir tem que saber no processo de empreender, porque se você falir e não souber empreender, essa falência, você não volta mais para o mercado, a verdade é essa. Então, assim, é todo um processo. E eu fico muito feliz da gente estar tentando ensinar
às vezes a gente não consegue 100%, né? Porque também tem essa questão de quebrar essa cultura. Mas eu gostaria que todas as escolas tivessem esse processo, e não só isso, as empresas também. As empresas estimulassem esse processo empreendedor dos seus funcionários, que os funcionários estimulassem em casa esse processo dos seus alunos. Hoje a gente tem tecnologia, por exemplo, que estimula dentro do processo corporativo, por exemplo, um simulador de negócio para você competir ali entre setores, né? Setor de gestão de pessoas, financeiro, suprimentos. Então, assim, fazer um jogo até para estimular esse processo de intraempreender, o que a gente chama de empreendedorismo corporativo. E isso a gente passa também para os alunos, porque o processo não para ali na criação do plano de negócio e sua implementação, né? Faz exatamente com que a equipe se estimule a modificar qualquer tipo de processo. Na verdade é assim, né, Margarete? As coisas funcionam basicamente em função de alicerces. E você citou uma coisa aí que eu concordo, eu acho altamente relevante, no seguinte: o que diferencia um pouco dessa cultura europeia, dessa cultura americana? Eu sei que nós tivemos lá a questão de 2008, da crise imobiliária, daqueles desafios e por aí vai, mas o campeão de oscilações econômicas, o campeão de trocas de moeda, de troca de ministro, de mentalidade empreendedora é o Brasil. E o que faltou nesse tempero, o que diferencia? Eu estou te falando isso não só pela experiência lá do Silício, mas pela experiência da passagem de alguns países da Europa também. E qual foi... Alemanha, que você passou, isso é símbolo. Só que o que diferenciou um cenário do outro? Inclusive, um parênteses, né? Esse ano de 2020, esse ano altamente desafiador, para dizer uma palavra educada desse ano, é um ano muito desafiador e muito complexo. Ele é o ano da educação financeira do Brasil, onde o Banco Central do Brasil resolveu abraçar a educação financeira de forma transversal, entrar no currículo escolar e, por extensão, nos currículos universitários e por aí vai. E esse foi o grande diferencial competitivo que aconteceu nos ditos países europeus evoluídos, na sociedade norte-americana e por aí vai. E você, quando você vem com essa cultura da simplicidade, da inovação, como é que é esse tempero quando você consegue associar a boa educação financeira? Como é que a universidade vê a perspectiva da educação financeira? Porque aquele empreendedor que às vezes vai à falência, aquele empreendedor que faz o seu plano de negócios e às vezes não tem uma evolução do jeito que ele gostaria, às vezes o problema não é produto, não é inovação, não é qualidade, não é atendimento, mas é uma falta de visibilidade financeira do verdadeiro objetivo daquele produto, porque o principal calcanhar de Aquiles do empreendedor é o fato dele ser apaixonado pelo que faz. E quando você é apaixonado, normalmente você vê as coisas por um determinado ângulo que é favorável a você. Só que tem uma máxima que vale em qualquer lugar do mundo que diz: o dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, eu tenho que trazer resultados sim, eu tenho que sustentar minha família, a sociedade, a minha cidade, o meu sistema, seja como for. Como é que a universidade vê e trabalha, especialmente o que é ligado à administração, embora seja uma ciência transversal, essa questão da educação financeira, Margarete? Como é que você vê isso, associando a questão do empreendedorismo? Márcio, antes de qualquer coisa, eu vou falar antes de te responder, eu quero te falar uma coisa. Quando a gente ensina a empreender, a gente ensina pelo amor. Sim. Mas a gente fala também que existe a dor. E planejamento e análise interna e externa é o foco principal dos conteúdos que nós ensinamos. Até para que eles saibam do risco que eles estão correndo. Sim. Né? Risco que a gente chama de risco calculado. Então, assim, ensina-se pelo amor, aprende-se pelo amor, mas a razão e acima de tudo. Isso é basilar dentro do ensino do empreendedorismo. Não tem como somente empreender pelo tesão, né? É uma metáfora, mas é verdade. A gente tem que empreender pelo tesão, né? E pela razão. Não tem como. São duas coisas que tem que andar. Só que uma
aquelas pessoas que não estão preparadas, ou seja, capacitadas, elas levam muito mais pelo lado da emoção do que pela razão. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tenta equilibrar dentro desse processo do empreender, de ensinar o empreendedorismo. Amor não paga a conta, né? Razão, né, e processo de capacitação pagam conta. Então, assim, essa capacitação contínua, ela é obrigatória dentro do processo empreendedor. Bem, com relação à parte financeira, a gente também vem desenvolvendo a universidade para a comunidade, inclusive, não é só para dentro da universidade. Nós já fizemos isso com os funcionários, é muito legal, fizemos já com os funcionários. Já fizemos com os alunos das escolas públicas. Mas, professora, eu não tenho o que guardar. Como é que eu vou fazer? O mínimo que você guarda já vai ser o máximo todo dia, daqui a 30 dias. Se você guardar R$ 1 por dia da sua merenda, você vai ficar sem comer, você não vai ficar gorda, que nem a que vos fala, mas também você vai guardar R$ 1, daqui a 30 dias você vai ter R$ 30. E R$ 30 daqui a 10 meses, R$ 300. E aí dá para você até comprar um presente de Natal para mim, enquanto sou professora. Até brinco em sala de aula. Mas, assim, esse processo tem sido muito grande com relação à comunidade. A gente tem feito cursos semestralmente para a comunidade de educação financeira. Agora que a gente está online, esse semestre que a gente não fez ainda, mas todo semestre a gente vai para as escolas públicas. O Genesi, ele é o parceiro dessa parte de gestão financeira também com o professor Marco. A gente tem um processo também corporativo, que é um projeto de extensão chamado Rumos, que é um projeto que a gente trabalha com os empresários da cidade, né, para que a gente possa exatamente estar estimulando todo esse processo. Então, a gente participa de educação financeira também, né, na cidade. A gente não fez nada fora aqui ainda, mas na cidade a gente já está nas escolas públicas, fazia nas escolas particulares, colégios como Santos Anjos, que você conhece, dentro da universidade com os seus colaboradores, e o ensino. A gente pede muito para os alunos, principalmente nessa época de elaboração de plano de negócio, trabalhem muito com a educação empreendedora e tenha até um plano de capacitação para a educação empreendedora dentro dos seus planos de negócios. Até porque não adianta você empreender sozinho, né? Porque se um funcionário estiver desmotivado, acabou, né? Então, assim, por falta de dinheiro. Então, é isso. Aí a gente sabe também, a gente estava até conversando essa semana, fala assim, pô, mas falar sobre poupança, o governo agora diminuiu os juros da poupança, e a gente falava que a poupança era segura. Gente, cada um investe como pode, cada um investe como sabe. E se não sabe, procura uma corretora para investir, né? Então, assim, a gente ensina do básico até a mais alto, principalmente o pessoal que está dentro da área, dentro da academia. Uma coisa importante de pensar nessa questão da educação financeira, Margarete, eu te falo até um pouco da experiência da Ponto C aqui em São Paulo e em outros estados, né? A gente desenvolveu um produto chamado SAFE, Sistema de Atendimento e Formação Estruturado, que é uma startup. O objetivo dela é fazer o quê? É oferecer várias dimensões para os empresários, para as escolas, para as universidades, para as pessoas. Entre essas dimensões vem a educação financeira. O que a gente percebe? No meio da nossa conversa aqui, nos primeiros 15 minutos da nossa live, eu tinha te dito que o processo inflacionário acabou turvando a visão das pessoas, não só os universitários, os empreendedores e por aí vai. E esse turvar de visão acabou levando ao quê? Uma falta de inteligência empreendedora no sentido de eu posso mais, eu posso fazer diferente. Você citou um caso clássico aí, que é o caso da poupança, né, que nasceu como caderneta de poupança, que naquela época, quando nasceu, principalmente para financiar o sistema financeiro de habitação, o antigo BNH, tinha sentido, tinha função, só que agora, em épocas de Selic baixa, em épocas de novos cenários, não é que ela tenha ficado menor ou maior, melhor ou pior, tanto faz. O ponto é,
cenários diferentes requerem atitudes diferentes e novas perspectivas. E essa inteligência de saber que o caminho que me serviu naquele tempo não é o caminho que necessariamente vai me servir hoje, é o que leva a esse verdadeiro ensino empreendedor, a essa verdadeira inteligência empreendedora. Você estava falando do teu time aí, você citou várias vezes o Genesi, João Alfredo acabou de chegar aqui para compor aí a nossa conversa, e vocês são um exemplo, vocês fazem uma tríade aí há muito tempo, né? Você, Genê, João, aquela turma que, embora sejam tradicionais dentro da instituição, tradicional não no sentido de antigo, mas no sentido de perene, né? Que é diferente. Pode falar, Márcia, pode falar que eu e o Genesi, pode falar, Márcia, que eu e o Genesi a gente já tem plaquinha do patrimônio. Vamos falar assim, contemporâneos à instituição, mas ao mesmo tempo com a capacidade de reinvenção praticamente o tempo todo. E é essa reinvenção, no que diz respeito à educação financeira, que forma o alicerce para essa base empreendedora. Então, quando você consegue juntar todo esse mix, o resultado só pode ser positivo, só pode ser um resultado altamente impactante, um resultado que tenha total sentido para as pessoas. O Genê está citando até aqui que a universidade tem ações de desenvolvimento de projetos, apoio à estruturação de ações empreendedoras e incentivar os empreendedores. O que mostra, mais uma vez, Margarete, aquilo que eu estava citando para você, o que vale lá para o Silício, lá para o Silicon Valley, vale também para qualquer lugar, para qualquer cenário, desde que exista essa vontade empreendedora. E o grande mérito da Universidade de Vassouras, do curso de administração capitaneado aí por você e pelo seu time, é, ao longo de vários anos, vir incentivando essa constante reformulação. Mas aí eu te faço uma pergunta que é uma grande provocação, e eu gosto de trabalhar com essas provocações que são o que nos mantém funcionando, né? Na sua visão, no ano de 2020, aí altamente desafiador, os alunos se reinventando, as pessoas buscando caminhos novos, o que a universidade no sentido lato sensu, no sentido amplo, né? Ela pode oferecer para esses empreendedores, para essas pessoas, e ainda não o fez? O que poderia ser feito? Olha, Márcio, você sabe que a gente tem vários laboratórios na universidade, principalmente de laboratórios de processos, não só de engenharia, mas, por exemplo, a gente tem um laboratório de práticas em administração. O que a gente tem colaborado é exatamente porque é o seguinte, esse capital intelectual que tem dentro da universidade, que a gente desenvolve pesquisa, né? A pesquisa, por exemplo, tudo que a gente está conversando sobre processo empreendedor e todas as ações nascem dessa pesquisa, porque a gente percebe a observação, pesquisa de campo mesmo, a gente observa algumas necessidades, né, de alguns problemas, né, que é aquela questão de problemática, dos empreendedores. A gente tem muitas ações de vários outros cursos, como psicologia e engenharia de software, que criaram um software, por exemplo, para atendimento ao pessoal do período da pandemia. A gente tem o pessoal do mestrado de medicina que trabalhou junto com o pessoal da engenharia de produção para criar os equipamentos, não só para cá, mas para outras instituições, para a UTI, na época do Covid, os equipamentos que podem ser... eles não foram copiados de outros, eles foram feitos por alunos para colaborar no restabelecimento da saúde desses pacientes que estavam internados no CTI. Então, assim, a gente trabalha muito com a pesquisa e esse processo da pesquisa, ou seja, levantamento de todos os casos, de todas as situações, fazem com que a gente desenvolva trabalhos que possam colaborar com a sociedade e com os empresários. Por exemplo, a gente tem já vários tipos de propostas, algumas, inclusive, a gente está trabalhando, de criação principalmente de parte tecnológica, né? Entra em engenharia de software com administração, aí você vai criar uma loja virtual, um aplicativo, o cara quer um aplicativo para fazer compra de material de construção, e aí ele tem 60 mil itens dentro da loja dele, como é que você vai fazer isso? Então, todo um processo de
de estoque, suprimentos, logística. Então, assim, tem muita coisa que a gente está trabalhando junto com a comunidade. Os cursos, colocar a mão na massa, propriamente dito, o curso a gente está fazendo tudo online, mas colocar a mão na massa são algumas coisas que a gente está achando relevante, como, por exemplo, essa questão da pandemia. E uma coisa que a universidade fez muito diferente não foi ficar parada durante esse processo. Você viu e acompanhou, porque você foi convidado, nós fizemos um processo chamado um projeto dentro do curso de administração, logo no início da pandemia, que durou muito tempo, que chama Projeto Fênix, que era um projeto voltado para o empresariado. Tudo que eles queriam saber sobre a pandemia com relação aos seus negócios, educação financeira, a parte de logística, a parte de estoque, tudo que você... A parte de, por exemplo, farmácia, supermercado, tudo que você eles poderiam fazer na universidade online. Nós fizemos esse projeto, o nome Fênix já não foi à toa, né? Teve que se reinventar, renascer das cinzas. A gente escolheu esse nome bem provocativo mesmo. E esse projeto está atrelado ao projeto Rumos, que é um projeto que ajuda os empresários daqui, não só de Vassouras, mas da região também. Mas a gente sabe da dificuldade agora de trabalhar em loco, né, das pessoas irem nos procurar, porque isso já é uma demanda que a gente tem. O Genesi, que trabalha lá dentro do laboratório de práticas, ele sabe que a gente tem contactado, a gente tem feito visitas técnicas em algumas empresas e que isso tudo parou um pouco. Eles não querem, eles querem modelos que eles possam desenvolver, mas consultoria, aplicação naquele momento eles não querem, não podem nesse momento. Então, assim, a gente está ajudando como a gente pode financeiramente e estimulando eles também a pensarem fora dessa caixinha aí, fazerem processos novos, se reinventarem. Vou te dar um exemplo. Foi muito engraçado isso. Professora, eu queria te procurar mais na faculdade, vou te contar um caso. O nome do rapaz, ele tem uma coisa de cachorro-quente. Olha só que barato. Ele tem um food truck de cachorro-quente. E o food truck dele estava fechado. E ele queria saber como é que ele fazia para vender pela internet. Olha só que legal. Ah, professora, eu sei que a senhora não está trabalhando lá na faculdade, eu fui até lá procurar o laboratório, mas o laboratório está fechado. Aí eu conversei com ele. Hoje ele já participa do Delivery On, ele não precisou gastar dinheiro para fazer, ele só paga uma taxa no Delivery On, e ele está vendendo como nunca. Ele ficou parado quase 2 meses que ele ficou desesperado, que ele não podia vender. Então, assim, é uma ajuda, né, por exemplo, de informações também, porque essas pessoas estão muito desinformadas, muito necessitadas de informação, não só de produtos e processos. Então, assim, informação nesse momento também a palavra certa, primordial, eu até não digo não, mas é extremamente relevante, porque nem todo mundo que é informal tem a informação. E no caso, ele é informal, né? Ele é um informal. Ele tem o alvará dele direitinho, mas ele é um cara que não tem uma empresa propriamente dita. Mas, cara, isso para mim foi muito legal. Quando eu olhei lá, ele vendendo cachorro-quente pelo Delivery On, eu falei, caramba, que bom que ele conseguiu. Então, isso foi muito bom. E aí vem isso tudo. Vira e mexe, Genesi está aí na live, Genesi sabe, ele pode escrever, vira e mexe, por mais que a gente esteja somente em casa, nesse processo remoto, né? Porque eu sempre falo, a gente não está EAD, a gente está remoto. Total. O que a gente fica fazendo na atividade remota, pelo aplicativo que a gente usa, né? Porque o aplicativo agora só falta falar, porque faz tudo aquele aplicativo, divide salas simultâneas, você pode dividir grupos, você pode trabalhar com os alunos, até fazer uma dinâmica de grupo dentro desse aplicativo. Então, assim, uma das vantagens da inovação, né, Margarete? Leva a gente para caminhos inusitados justamente na hora que precisa. Muito. E outra coisa, isso tem sido muito difícil porque alguns alunos não entendem isso ainda, né? Eles querem, como todos nós, a gente vive
uma sociedade que a gente precisa se socializar fisicamente também, né? Então, assim, eles sentem falta, como jovens, eles sentem muito mais falta do que a gente. Então, assim, a única coisa que está pegando é isso, mas de restante, a universidade ela está se empenhando ao máximo em fazer diferente. O hospital, né? A gente tem um hospital também, os alunos eles estão se envolvendo, né? Os profissionais, todos, os professores, todos, não só da área de administração, mas de outras áreas também. A instituição como um todo, aqui na região sul-fluminense, ela está explorando muito, de forma bem positiva, esse problema da pandemia, para chegar a mais aquelas pessoas que necessitam do nosso, vamos dizer assim, instrumento que nós temos, né, que é o capital intelectual. Margarete, eu sei que pelo teu conteúdo, pela tua experiência, eu não tinha que fazer uma live com você, tinha que fazer uma série. Mas o nosso tempo aqui está bastante limitado. Quem dera. Eu, antes de reforçar o agradecimento aqui para você, queria dar um alô para o Genê, para o Rafael, para a Carmen, para a Eliane, Viviane Lauren, diretora lá do Instituto Nacional de Excelência Humana, que dá a honra de acompanhar aqui a nossa conversa, Cristiane, Rafael e outros tantos aqui que passaram pela nossa conversa, pelo nosso caminho, que vão assistir depois no compartilhamento. Lembro sempre a vocês, toda terça e toda quinta, às 17 horas, aqui no Insta da Ponto C, entrevistas, bate-papo, provocação sobre vários temas, sobre vários aspectos, educação financeira, inovação, tecnologia e tudo que você possa imaginar que vai trazer para nós aí mais evolução. Queria agradecer muito a audiência de vocês, o apoio e, sinceramente, Margarete, muito, muito, muito obrigado. Parabéns por esse dia emblemático, tá? Se tem alguém que possa ser chamado aí de mestra com M maiúsculo, se alguém é você e todos deixar um abraço para o pessoal da Universidade de Vassouras, uma universidade que foi um berço para mim, seja quando eu fiz engenharia, seja quando eu dei aula, seja quando eu fui para pós-graduação, seja quando eu aprendi muito aí com vocês, eu carrego isso comigo, divulgo com muito carinho e quero ter oportunidade o quanto antes de desenvolver trabalhos, de fazer parceria, de levar evolução para você. Desejo mais uma vez muito sucesso, muita prosperidade, meu beijo, meu agradecimento para ti. Obrigada, Márcio. Você sempre esses 2 minutos para você. Você sempre foi um querido, né, um profissional assim de excelência. Perder você para São Paulo e para Ponto C foi triste, mas eu vejo que você conseguiu e eu fico muito feliz. Ver o desenvolvimento, o crescimento de profissionais e de amigos como você é muito grandioso para mim enquanto pessoa. Eu fico muito feliz. Obrigada por suas palavras elogiosas. E eu sou muito simples, carrego comigo a minha inteligência emocional também. De vez em quando sou puxada por ela. Mas queria te agradecer muito, agradecer a minha equipe que está aí também, que também está nos assistindo. Tem alguns ex-alunos e alunos também assistindo, ao pessoal que está aqui, todos assistindo. E queria dizer que eu estou à disposição sempre, a universidade também está à disposição. A gente agora voltamos para a nossa incubadora, né, chamado Vassouras Tech, e estamos aí sempre para inovar e crescer. Crescendo a comunidade, crescendo o município, crescendo a região, o Brasil cresce e a gente cresce junto. Com toda certeza. Valeu? Sucesso e prosperidade para você, para o time que nos acompanhou e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Obrigado. Sempre. Beijo. Beijo.